Indaiá Notícias começa agora e na edição de hoje você vai ver: BAEP da Polícia Militar apreende drogas em bar aqui da cidade. Restauro do Casarão em parceria com Unicamp são destaques da Fundação Promemória em 2014. Caminhada contra maus tratos aos animais reúne mais de 3.000 pessoas. Isso e muito mais você assiste agora no Indaiá Notícias. No final da tarde de sexta-feira, um casal foi preso com meio quilo de drogas em um bar no bairro Jardim Califórnia. Após uma denúncia anônima de tráfico de drogas, o BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Campinas, chegou até um bar no Jardim Califórnia. No local, segundo o BAEP, foi encontrada apenas uma pequena porção de droga. Depois do uso do cão farejador, a polícia encontrou escondido em um colchão meio quilo de maconha e R$1.000 em dinheiro. No total, também foram apreendidos 20 gramas da droga, pronta para venda. O casal foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Eles não tinham passagem pela polícia, mas confessaram a venda. E no sábado à tarde, a Guarda Civil retirou de circulação drogas e mais um traficante. A Guarda Civil fazia patrulhamento pela Avenida Francisco de Paula Leite quando avistou 2 jovens com atitudes suspeitas. Segundo os agentes, eles foram abordados e com eles foi encontrada certa quantia de drogas. Os jovens, que são menores de idade, afirmaram serem apenas laranjas e que a droga era, na verdade, de outra pessoa. Eles, então, orientados pelos agentes, ligaram para o fornecedor, que quando chegou e avistou os policiais, tentou um suborno com R$180. Os 3 foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos e o traficante maior de idade já está preso por tráfico de drogas. E já começou o período de alistamento militar para os jovens que nasceram no ano de 1997. É só comparecer à junta militar com RG original ou certidão de nascimento, uma foto 3x4 e comprovante de endereço. Caso o jovem seja casado, é preciso a certidão de casamento. O prazo para cadastramento é até o dia 31 de junho. A Junta Militar de Indaiatuba fica na Praça Rui Barbosa e o horário de atendimento é das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. A semana recomeçou e com isso os radares voltam a funcionar. Vamos saber onde eles vão estar. Nessa terça-feira, os radares estarão na Avenida Francisco de Paula Leite, próximo à sede do Procon, e na Avenida Presidente Kennedy, em frente ao supermercado Cato. O horário de operação é das 6h30 da manhã às 11 horas. Já das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, a fiscalização acontece na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo à sede da Guarda Civil, e na Avenida Conceição, próximo à Faculdade Anhanguera. E no final do dia, das 4 da tarde às 8 da noite, os radares estarão na Avenida Francisco de Paula Leite, próximo à sede do Procon, e na Avenida Conceição, próximo à Faculdade Anhanguera. E no próximo bloco tem mais uma edição do Especial de Balanços de 2014 aqui no Indaiá Notícias. O assunto será cultura e o bate-papo é com o superintendente da Fundação Promemória. Uma conversa muito interessante logo depois do intervalo. Até já! A gente não pode deixar de falar de cultura. Balanço de 2014, hoje aqui no Indaiá Notícias. Quem está aqui comigo é o Gustavo Nóbrega de Jesus, que é o superintendente do Promemória. Muita coisa em 2014 aconteceu no Promemória e a gente vai falar sobre isso, certo? Seja bem-vindo ao nosso estúdio. É uma honra tê-lo. Imagine, a honra é minha estar aqui com vocês e podendo falar desse ano maravilhoso que foi 2014 para a Fundação. Não sei se todos sabem, foi os 20 anos da Fundação, então foram marcados por grandes iniciativas. É um prazer estar aqui e dividir isso com a comunidade, que a gente faz isso tudo para a comunidade, né? A Fundação, ela está para servir a população e ajudar a população a pensar historicamente. Tá certo. A gente estava comentando antes de voltar ao intervalo que falar de cultura é sempre uma delícia, né? Então, vamos falar de Promemória, então a gente vai falar de coisa boa. Com certeza. A gente vamos fazer uma retrospectiva, né? 2014, vamos começar por uma coisa muito marcante aqui na cidade, que foi a entrega do restauro do Casarão. Isso pra gente talvez foi a maior iniciativa do ano, né? Porque o Casarão é o símbolo da cidade. Se a gente for falar em memória de Indaiatuba, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o Casarão. A gente até fez uma pesquisa para saber o que simboliza mais para a comunidade a história da cidade, foi o Casarão.
Então, assim, a comunidade se identifica muito com o prédio. E ele teve, né, essa questão da infiltração de água, né, e ele já estava com uma situação meio delicada, e conseguimos, né, com a parceria com empresas privadas, com a Congesa e com a Hexa, né, com todo o apoio da Prefeitura, da Secretaria de Engenharia, da Secretaria de Meio Ambiente, conseguimos fazer um restauro realmente no casarão, coisa que acho que nunca tinha sido feito. Né? Foram feitas várias obras, né, mas um restauro, a ideia de restauro é totalmente diferente. Na verdade, é uma postura diferente de obra. Né, que você tenta retomar uma linguagem original ou tentar dialogar com uma linguagem mais próxima do original. Foi isso que a gente fez. Tem um detalhe muito importante, porque o casarão não é simplesmente uma construção. Ele tem todos pontos originais dele que foram muito bem cuidados. Veio um especialista para poder garantir que fosse feito corretamente a taipa, certo? Certo. Então, nós nos preocupamos que as paredes do casarão eram feitas de taipa. A taipa é uma técnica construtiva milenar, ninguém sabe quando começou, mas na época de Cristo já existia, né? Então ninguém sabe de onde surgiu, mas é uma técnica construtiva milenar que foi muito utilizada, principalmente no estado de São Paulo, entre os séculos XVIII e XIX. Ela é feita de terra, né? A parede é toda feita de terra, ela é pilada, que a gente fala, né? Socada, né? E ela tem dois tipos de taipa, a de mão, que você faz tipo um trançado assim com bambu e vai jogando a terra, e a taipa de pilão, que você pila, né, dentro do que a gente chama de pilão, que é um quadrado. Você pila a terra e coloca ali. E coloca alguma coisa para dar liga, né? Coisa de cana, estrume de vaca, né? Isso que eles faziam, era a técnica do século XVIII. O grande problema é que hoje no Brasil nós não temos muitos especialistas com essa técnica. Tanto especialista que entenda e estude a técnica, quanto especialista que faça a técnica. A gente deu sorte nas duas coisas. Que bom. Porque a gente fez, eu não sei se todos sabem, eu sou do meio acadêmico, sou professor, sou doutor em História, e eu tenho muito contato com o Marcos Tonhon, que é o grande especialista em taipa no Brasil, que é o professor da Unicamp. Professor da Unicamp, que está aqui pertinho da gente, né, em Campinas. E o Eduardo Salmar, que é professor da Unimep. Então, os dois são grandes especialistas em taipa. E a gente foi atrás deles. Né, e eles aceitaram, vieram, né, só que o grande problema era quem que vai fazer isso? Né? Eles podiam explicar, mas a gente ia ter que ensinar uma pessoa a fazer a taipa, porque não é algo, é uma arte. Né? E a gente teve a sorte que um rapaz do SAI, né, que foi lá ajudar, ele falou, não, eu sei fazer isso, eu aprendi com meu pai. Né, senhor de 70 anos, né, Claudionor, né, ele falou, eu aprendi com meu pai. E ele era especialista em taipa, já descobriu um especialista em taipa. Né, e graças tão pertinho da gente, né? Tão pertinho da gente, e trabalhando em outra coisa. Né, então ele né, com o apoio dos especialistas, ele retomou toda a parede, fez de acordo com a técnica do século XIX, com o casarão de 1810, fez de acordo com essa técnica. Então, toda a parede foi restaurada realmente de acordo com a técnica original que foi feita pelos escravos. Olha que legal. E não foi só isso, né? Não foi só a taipa que o casarão ganhou de nova, né? Refeita. Não. Teve muitas outras coisas que a gente viu ao longo. Quem acompanha a gente aqui no Indé Notícias viu, com certeza, a matéria que a gente fez logo em abril, na reabertura do casarão, e várias outras coisas que aconteceram. Mas teve o que mais? A gente trocou todo o telhado, colocamos uma manta térmica para ficar com uma temperatura ideal para a taipa não sofrer. Reorganizamos o bosque, né, para ser um lugar de convívio social ali, sem mexer com o que era original. Arrumamos a reserva técnica, não sei se todos sabem, o casarão também é sede do Museu Municipal. Então, reorganizamos a reserva técnica de acordo com a climatização ideal para os utensílios do museu. Reorganizamos também toda a parte administrativa ali. E o que mais? E fizemos o Boulevard. Né? Então, assim... Carroceria, Tulha. A carroceria, né? A Tulha foi readequada, bem lembrado, foi readequada, né? Para ter... Hoje ela é um lugar de multiuso. Antigamente, não sei se a população lembra, a Tulha ela era fixa. Né? Hoje as cadeiras você pode fazer um círculo, você pode ter várias N atividades dentro da Tulha. Né? E, o melhor de tudo, fizemos 2 banheiros e adaptamos. Né? Tá totalmente acessível o casarão hoje. Então, tem até Wi-Fi agora. Tem Wi-Fi e tem acessibilidade para os banheiros, para Tulha, para tudo. Todo o espaço do casarão hoje é acessível de acordo com as normas federais. Então
foi um grande ganho para a cidade, foi um presente de aniversário de 20 anos de fundação e que e cada vez mais a gente está colhendo agora os frutos disso. Foram quase 2 anos de trabalho árduo, da qual eu perdi os poucos cabelos que eu tenho. Muito estressante, é muito cansativo, porque o trabalho de restauro é totalmente diferente. Tem que ser minucioso, né? Para ficar exatamente com aquelas características próprias. Sim, sim. E é um trabalho muito de pesquisas. Você não trabalha só na obra, você tem que estar estudando a todo momento. Então, eu e os engenheiros a todo momento estávamos discutindo, conversando juntamente com os especialistas ali de Taipa. Então, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de obra, né? É um trabalho de diálogo. Então, assim, o sucesso se deu por causa desse trabalho em equipe, né? Entre as secretarias, o pessoal da Unicamp, o SAI, né? As empresas, Hexa e Congesa e a Fundação. Então, assim, todo mundo deu as mãos, né? E tivemos esse resultado maravilhoso. Todo mundo deu as mãos para poder garantir que um dos pontos históricos mais conhecidos da cidade ficasse mais lindo. Isso mesmo. Com certeza. E com a reabertura do casarão, o que aconteceu? Voltaram as atividades que já aconteciam algumas. Sim. E agora aumentou até o fluxo. Com certeza. A gente focou muito na questão do museu, né? Porque, assim, a questão do museu, toda cidade, ela guarda sua memória no museu. A população, ela quer se ver no museu, né? E nós temos um museu municipal que não era muito visitado. Então, criamos uma série de atividades, né, culturais, de todas as vertentes, desde curso de fotografia, né, curso de desenho e também atividades voltadas para a museologia. Né? Por quê? Porque acreditamos que, por meio do museu, a gente vai trabalhar a cidadania da população, né? A consciência histórica, a consciência social, a cidadania. Então, o casarão e o museu é uma coisa só. Mas isso não é fácil de ser feito. Não, né? Isso não. Então, por isso, corremos atrás de uma museóloga. Hoje em dia, para o museu funcionar, precisa de uma museóloga. Qual é a importância de ter uma museóloga? Hoje, qualquer projeto que você vai fazer, e o plano museológico, que a gente chama, que é uma série de normas do museu, tem que ser feito por uma museóloga. Né? E tem poucos cursos de museologia ainda no Brasil, então temos poucos museólogos. Eu dei sorte de encontrar uma museóloga, ela é formada em Ouro Preto, em museologia e em história pela USP. E ela veio aqui para nos ajudar e nós estamos colhendo os frutos agora. Porque estamos vendo que a população está se identificando com o museu. Então, estamos vendo aumentar muito a visitação do museu nesse último ano. Então, a gente também fez o trabalho junto à população para perguntar o que eles queriam que tivesse no museu, porque acreditamos que, enquanto a população não se enxergar no museu, ela não vai visitar o museu. Então, estamos fazendo toda essa política, né, dentro do casarão, com todas as atividades interligadas com essa linha mestre. Então, as exposições, tanto temporárias quanto as permanentes, inclusive começou com uma muito expressiva, que foi da AMAP, certo? Sim. Que foi, inclusive, na abertura, né? Sim, essa aí foi uma honra, né, que tivemos, porque a AMAP hoje, eu acho que é a grande... Falar em artes plásticas no Brasil... Para quem não sabe, é a Associação Marianense de Artistas Plásticos, né? Isso, é o berço do barroco, o berço do Aleijadinho, né? E o presidente, o Edney, hoje é um cara reconhecido mundialmente, né? Está com exposições na Bélgica, na Holanda, né? E ele invadiu Indaiatuba, ficou 2 semanas aqui, encheu o casarão com aquelas coisas mais lindas, aquelas artes. Posso pessoalmente falar que eu frequentei, eu vi essa exposição e realmente foi muito lindo, foi muito lindo de ver. E além de eles fazerem a exposição, eles deram cursos, né? Curso de entalhe, curso de pintura. Então, assim, ficou marcado. Veio gente de São Paulo, veio gente de Campinas, veio gente de Sorocaba, saiu em Belo Horizonte, Indaiatuba saiu em Belo Horizonte, saiu em Mariana, saiu em Ouro Preto, né? Tanto sucesso que foi feito, né? E eles voltaram depois de outubro, né? Para dar mais alguns cursos, porque muita gente pediu. Então, já que você falou de curso, vamos falar de outra coisa muito marcante em 2014, parceria com a Unicamp. Então, isso é outra coisa que me deu muito orgulho e eu acredito que a gente só conseguiu isso graças ao prestígio que a Fundação tem. Aí a gente vê o prestígio que a Fundação Pro Memória tem, além de Indaiatuba, né? Porque a Unicamp não faz convênio com qualquer um, ela só faz convênio com quem tem credibilidade. Né? Então, esse convênio que a gente fez com a Unicamp, e aí o Marcos sonhou novamente, tem que agradecer a ele, né? Ele que me ajudou nisso aí, nos proporcionou uma ligação direta com a Unicamp para tudo.
né? Todos sabem que a Unicamp tem diversos cursos, né? E para manter o casarão, né? Todos os bens tombados da cidade, a gente precisa de técnicos. E a Fundação não tem esses técnicos especializados. Com essa parceria, nós estamos tendo acesso a esses técnicos. Então, assim, o casarão agora não é só restaurar, você tem que manter, é muito mais difícil. Então, a cada 6 meses a gente faz o trabalho de manutenção e esse pessoal da Unicamp nos ajuda. Fora isso, o que é a minha maior importância, no meu ver, dessa parceria, foi trazer os cursos, né, as oficinas do patrimônio. Que é um isso curso... é uma coisa bem legal, foram 4 cursos, mas foram mais turmas, né, do que isso. Pena que foram poucas pessoas que puderam fazer, né, mas foi bem legal. Eu acredito que ficaram de 1.500 ficaram umas 400 pessoas de fora, né? Porque, infelizmente, a gente teve a possibilidade de dar 4 cursos, né? E 2 foram repetidos, né? E os professores, eles tinham um requisito, tinha que ter uma sala no máximo com 30 pessoas para eles conseguirem Mas calma, foi o primeiro semestre, né? Sim. Tempo ok, mas foi o primeiro semestre. Também teve Primavera de Museus. Sim, né? A Primavera de Museus, ela é muito importante porque... É um evento nacional. Nacional do IBRAM, né, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Todo ano ele lança um tema e todos os museus eles aderem. Foi a primeira vez que o nosso museu aderiu. Então teve uma série de atividades, aí eu tenho que destacar, acho que a palestra do professor Paulo César Garcês da USP. Com certeza. Que ele veio falar de identidades, né, da questão da identidade de Indaiatuba. Indaiatuba a gente sabe que é uma cidade que tem muito migrante, muita gente vindo, muita gente indo, gente vindo de fora, imigrantes também. Né? O que é essa identidade? Então ele discutiu um pouco isso. Achar a identidade da cidade. Isso, que é uma coisa que sempre está mudando, porque sempre está chegando gente nova, né, e a cidade vai mudando de acordo com essas pessoas. Ele veio falar sobre isso, ele também é um dos grandes especialistas em museologia no Brasil. Fora isso, fora a Primavera de Museus, fora a reativação, né, do nosso casarão, fora também essa parceria com a Unicamp, e aconteceram as coisas que já normalmente geram do fluxo do próprio casarão, as oficinas, a oficina de jongo, que também foi uma iniciativa super legal, sim, o apoio da Fundação. Sim, a oficina de jongo, a Marina aí à frente também, né, fazendo várias atividades ali. O grupo da Marina de jongo, ela é um grupo muito ativo. É o Filhos da Semente. Os Filhos da Semente, então a Fundação está apoiando todas as atividades que eles estão fazendo por lá. As oficinas de fotografia foram muito procuradas, o Wagner que deu, as oficinas de desenho do Moacir Torres. Que inclusive começaram agora as inscrições de novo, agora em janeiro. As inscrições de novo, né? As oficinas da MAP que vieram novamente, né? Tivemos as oficinas do patrimônio, né? Que tivemos essa grande procura. Fora as atividades da Secretaria da Cultura. Exatamente, né? Os saraus. O sarau, feira de troca de livros. Feira de troca de livros. Com tanta coisa boa acontecendo, vamos falar desse ano que já entrou, né? 2015, planos. O nosso planejamento, a gente tem, eu já falei no aniversário de Indaiatuba, né, quando a gente estava lá na Câmara, eu já falei a surpresa, mas acho que talvez muita gente acho que não está sabendo. Então vamos divulgar. A partir do segundo semestre está quase certo, 90% de chance, a gente já está bem encaminhado uma pós-graduação da Unicamp aqui na Fundação Pro Memória. Olha que legal, acho que merece mais atenção ainda, porque os cursos que estão em parceria com a Unicamp vão começar agora no semestre, são semestrais, né? São oficinas. São 12 horas. São oficinas de capacitação, né? Exatamente, e tem certificado da Unicamp, tanto quanto da Fundação Pro Memória. Sim. E aí agora então vem essa surpresa ótima. Que é essa pós-graduação, que é uma especialização, né? Já o cara sai especialista em patrimônio cultural, né? Com know-how da Unicamp. Então, as negociações já estão bem encaminhadas. Então, possivelmente, no segundo semestre, vamos ter a primeira vez que Indaiatuba vai ter um curso, né, de uma universidade pública aqui. Isso é só o começo, segundo os nossos planos, né? Nós queremos trazer a educação de qualidade pública para cá, né? Porque já temos a FIEC, né, que o João Neto... Olha, ela vai ser muito bem-vinda, porque você já teve essa procura tão grande pelos cursos nesse segundo semestre de 2014, imagina quando vier o ensino público. Mas no primeiro semestre ainda vamos ter oficinas do patrimônio, que são outras oficinas antes da pós-graduação, outras oficinas que não tiveram ano passado, né, oficinas diferenciadas. Nós vamos abrir as matrículas, né, gratuitas,
né? Então, esse primeiro semestre vão ser as oficinas do patrimônio ainda. O segundo semestre vai ser o curso de pós-graduação. Esse curso de pós-graduação dificilmente será gratuito, porque a gente tem que manter, né? Mas a gente vai comprar um preço simbólico, nada muito caro, só para manter e pagar, né, as despesas. Que ótimo. Então, eu acho que essas questões são importantes para a gente falar, né? A gente também está com um projeto muito grande aí para fazer um percurso histórico por Indaiatuba, né, pelos bens tombados. Não sei se todos sabem, nós temos 8 bens tombados e mais 12 de interesse histórico que estão protegidos, né? Estações ferroviárias, a igreja, o casarão, a casa número 1, todos esses, a gente tem um percurso histórico que a gente pode fazer pela cidade e pelas fazendas da região. Nós temos fazendas lindas aqui na região que poucas pessoas conhecem, então a gente vai estar pensando em fazer um projeto de pesquisa para fazer um guia, para qualquer pessoa que puder ou quiser fazer esse caminho, ele pega o guia e ele vai seguir. Né? Inclusive tendo um apoio aí da informática, que é aquele QR Codes, né? Que a pessoa põe o negócio lá, o smartphone, daí você vai saber tudo sobre a história Olha que legal. do bem tombado. É a nossa ideia, esperamos conseguir, vamos começar a fazer isso esse ano. Então temos a ideia de uns 3 roteiros, né? Um de igreja, outros de casarões, outros de fazenda, né? Talvez um ferroviário também. Mas é o começo, que eu acho que para Indaiatuba ser reconhecida como um lugar também que preserva a sua história, né? Já era conhecida aqui, né? No final do ano eu fui convidado pela primeira vez, a Fundação Pro Memória foi convidada para participar de uma reunião na Secretaria da Cultura do Estado para discutir o patrimônio cultural, né? Então estive lá na Sala São Paulo, representando Indaiatuba, foi a primeira vez. Então Indaiatuba e a Fundação estão sendo reconhecidas nacionalmente pelo trabalho de preservação e divulgação de sua história. Legal. Obrigada por ter vindo aqui e contar todas essas coisas muito boas, tanto da Fundação quanto para a nossa cidade. Eu convido você a aparecer mais vezes aqui para contar mais minuciosamente de todos esses projetos. Eu que agradeço o espaço e quero dar um feliz ano novo para todos, e vamos ao casarão, vamos aproveitar a nossa história e vamos ajudar a manter a nossa história, os nossos bens, as nossas práticas culturais e históricas. Isso é o mais importante, porque um povo sem memória, um povo sem história é um povo mais pobre, e nós não somos assim. Então tá certo. Muito obrigado, viu, Gustavo? Eu que agradeço. Indai Notícias continua, vamos conferir a previsão do tempo. Nessa terça-feira, o céu fica nublado com curtos períodos de sol e possibilidade de chuva. A temperatura varia entre máxima de 31 graus e mínima de 22. Na quarta-feira, o clima continua estável. Poucas aparições do sol e pancadas de chuva com trovoadas. A máxima pode chegar a 30 graus e a mínima deve ser de 22. E a quinta-feira será de muita chuva. O céu também fica encoberto. Muitas nuvens e pouco sol. A temperatura cai um pouco e varia entre máxima de 28 graus e mínima de 21. E no próximo bloco você confere: caminhada contra maus tratos aos animais reúne mais de 3.000 pessoas. Mais detalhes daqui a pouquinho. Fique por aí. Ontem pela manhã, mais de 3.000 pessoas caminharam pelas ruas da cidade em prol da causa animal. O evento, que já está em sua 4ª edição, reuniu protetores, autoridades e também os animais. A concentração começou bem cedinho na Praça Prudente de Moraes. Aos poucos, as camisetas elaboradas para essa edição ganhavam espaço e as pessoas não paravam de chegar. Todas as idades se reuniram para defender os direitos dos animais. E até mesmo quem não pôde caminhar prestigiou o evento, que já é tradicional em Indaiatuba. E a cada ano ganha mais adeptos. Para o superintendente do SAI, Nilson Gaspar, a caminhada é importante para unir a sociedade e conscientizar a população. Essa união das pessoas, que a gente tem visto muitos maus tratos no mundo inteiro, principalmente com animais. E aqui em Indaiatuba nós criamos uma consciência maior quanto à questão de cuidar dos animais. E a gente viu nessa quantidade de pessoas que estão aqui hoje a importância que isso tem para a nossa cidade. Então eu só quero parabenizar os organizadores e dizer para as pessoas: vamos cuidar dos animais, que eles são os nossos melhores amigos.
Os animais marcaram presença e fizeram a festa ficar completa. Aos poucos, as ruas foram tomadas pela cor branca. Quem não pôde ir viu a grande procissão da própria janela. Além de pedirem punições e leis mais rigorosas para quem abandona ou maltrata os bichos, os participantes pediram pelo fim da comercialização dos fogos de artifício. A Miss Indaiatuba, Esther Coutinho, embaixadora oficial da proteção animal na cidade, acredita que o respeito com os animais é sinal de uma evolução na sociedade. Eu acredito que é uma evolução da sociedade, né? A gente caminha sempre para a evolução. E respeitar os animais, assim como respeitar as pessoas, é essencial para essa evolução. Acredito que mais por causa disso, né? Para a gente ter um equilíbrio no mundo, a gente precisa respeitar todos os integrantes dele. Então, o meio ambiente, os animais e os seres humanos. A passeata seguiu em direção à Praça Elis Regina, a única parada para descanso e hidratação. Cartazes expunham as ideias dos protetores. Um caminhão de água não potável molhou o asfalto de todo o trajeto, um cuidado a mais para os animais que acompanharam seus donos. Os participantes tomaram a Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé em direção ao estacionamento do Parque Ecológico e o trânsito ficou mais lento. Nem a alta temperatura desanimou os manifestantes. O prefeito Reinaldo Nogueira afirma que todas as denúncias são averiguadas. Fico feliz, né, de ver a cada ano a caminhada aumentando o número de pessoas, aumentando o número de pessoas envolvidas com a proteção dos animais. E para a prefeitura isso ajuda. Nós não temos condições de estar fiscalizando tudo ao mesmo tempo, mas tendo todo esse pessoal que nos ajuda, que denuncia, aí cabe a gente ir atrás, né? Maltratar animais é crime segundo a Lei de Crimes Ambientais número 9.605 de 1998. Para Leia Perini, uma das apoiadoras do evento, é importante trabalhar a causa animal desde cedo, principalmente com as crianças. Essa causa é muito importante e o ideal é iniciar esse trabalho desde pequeno, já para criar essa cultura com as nossas crianças de proteção dos animais, o respeito à vida mesmo. E o mundo de amanhã dos nossos filhos. Então, por que não ensinar os nossos filhos agora, desde pequenos, a enxergar, ter um olhar crítico sobre o mundo aí, o que eles podem melhorar. Autoridades prestigiaram a 4ª edição da caminhada, que também reconheceu as pessoas que trabalham em prol dos animais na cidade. Para o prefeito Reinaldo Nogueira, quem comete crime contra os animais deve ser penalizado. A gente vê que é um movimento que cresce. Pessoas adotando animais, pessoas combatendo aí aos maus tratos. E eu tenho certeza que é impossível a maioria perder para a minoria. Então essa minoria que ainda pensa e maltrata os animais tem que ser penalizada. A caminhada contra maus tratos aos animais contou com o apoio da Central de Ambulâncias, a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, a Guarda Civil, o SAI e o Departamento de Trânsito. Toda a renda arrecadada será revertida em prol das organizações e dos protetores aqui da nossa cidade. Hoje, no quadro de Carreiras e Negócios, o professor Olavo Furtado vai falar sobre empreendedorismo. Olá! Olha, eu já falei aqui a respeito de empreendedorismo e vou falar hoje de novo, que é um assunto muito importante. Até porque
empreender está na moda. Todo mundo hoje quer ser dono do seu próprio nariz, de ter o seu próprio negócio. Tem gente que está sendo demitido e está pensando em montar aí o seu negócio. Pode ser uma franquia, pode ser uma revendedora, pode ser uma loja de lingerie, às vezes querer até criar um aplicativo para celular, ou, por que não, até um carrinho de cachorro-quente. Mas o empreendedorismo, ele está na moda. Basta você ver o tanto de palestra, palestrante, jovens prodígios, cases de sucesso que estão aí na nossa mídia. A história é sempre muito parecida. É 2 ou 3 jovens que terminam a faculdade, montam um negócio lá numa garagem até mítica, não é? Uma coisa assim meio surreal. Conseguem um investidor que bota dinheiro, bota capital e pronto. Estamos diante de novo de um case de empreendedorismo de sucesso, com todos os louvores de rádio, televisão e jornal. E é aqui que mora o perigo. Olha, eu não estou dizendo que não possa haver histórias assim. Olha, não só não tem muita história assim, mas quem sempre ouve essas histórias deve tomar cuidado para não ouvir demais, e aí vem o pior, acreditar demais no que ouve. Como esse assunto empreendedorismo está na moda, há uma vontade louca de ter casos de empreendedorismo para contar. Nem sempre são casos que já deram certo ou que estão dando lucro. Mas como ganham a mídia, acabam sendo colocados como casos já consolidados, que parece ter dado resultado no mesmo molde que o antigo xarope que se tornou a Coca-Cola, que você deve conhecer essa história aí. É o que eu chamo de empreendedorismo de holofote. Cuidado com isso aí. Não deu certo ainda, mas já está na mídia para fazer inveja para qualquer estudante prestes a se formar na faculdade. Muito cuidado com isso. É o que eu sempre recomendo. Toda entrevista com um jovem empreendedor de sucesso, e eles existem, mas elas deveriam começar essas entrevistas da seguinte pergunta: seu negócio já deu resultado? Se for um produto ou um serviço, a pergunta é assim: seu negócio já deu dinheiro? E olha, não precisa ser só um resultado financeiro. Se for uma ONG, sei lá, para erradicação do trabalho infantil, a pergunta é outra: quantas crianças esse seu negócio conseguiu tirar dessa situação degradante que é o trabalho infantil? Se for uma incubadora de empresas, por exemplo, quantas empresas o seu negócio já alavancou? Em resumo, se não deu resultado, você vai ouvir essa entrevista com a mesma curiosidade sempre, mas com a preocupação ao ouvir de saber em que terreno que você está pisando. Se é um terreno de ficção ou de realidade. Essa é a dica de hoje. Um grande abraço e até a próxima. E uma informação importante. Desde o dia 15 já está sendo enviado aos contribuintes da nossa cidade os carnês de IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Quem não receber até o dia 31 desse mês deverá procurar o Departamento de Rendas Imobiliárias lá na Prefeitura ou emitir a segunda via pela internet www.indaiatuba.sp.gov.br. Quem optou pelo carnê digital já recebeu ele por e-mail. No total serão entregues mais de 107 mil carnês. E o Indaiá Notícias fica por aqui. Agora tem esporte na programação da TV Indaiá. Um ótimo começo de semana e a gente se vê amanhã. Eu espero por você!